Pessoal, boa noite. Pessoal, é o seguinte, para quem é sócio do Clube do Livro, é só avisar que os livros já estão na biblioteca. Para quem não é, se quiser ficar sócio, é só conversar na biblioteca também. Agora vamos fazer a festa, então? E agora eu gostaria de chamar o nosso palestrante aqui hoje, o Álvaro. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês, casa cheia hoje, muito bacana. Bom, nós estamos no centro, mesmo que venhamos buscar um alento às nossas dores, às nossas dificuldades, deve ser um motivo de alegria estarmos aqui. Não estamos aqui buscando dores, buscando alegrias, e é para isso que nós fomos construídos, né, vamos dizer assim, para tentar a alegria na nossa vida, através da comunhão dessa alegria com o nosso próximo. Então, como eu tenho o costume de fazer, nós fazemos no começo um pequeno treino um pequeno treino de amor, calmo, simples e tranquilo. Nós, às vezes, não conhecemos aqueles que estão ao nosso lado, sentados ao nosso lado, na frente e atrás. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mexer as cadeiras, cada um que cumprimente aquele que está na frente, atrás, do lado, tá? Desejando felicidade, desejando alegria, enfim, desejando aquilo que nós gostaríamos para nós. Mexam-se à vontade.
Vejam, um treinamento simples, alegre, bacana, e isso é uma expressão de amor. Desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos desejassem é uma questão de amor. Tá? O amor, no estágio que nós estamos, ele é um trabalho de formiguinha. Tá? Nós não temos que fazer grandes atos, virar mártires para conseguir amar. Não. Tudo aquilo que nós temos compromisso e comprometimento, nós temos amor. Tudo. No trabalho, na família, com as pessoas que a gente gosta, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. Mas tudo onde temos comprometimento e compromisso significa que estamos amando alguém ou uma causa. Tá? Vou tentar começar aqui com uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá que eu acho muito bacana. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que desistas. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenham respeito por você. Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se detenha. Vejam, às vezes a gente fala de religião como uma coisa forte, pesada, e não deve ser. No caso do Espiritismo, nós temos uma trindade aí, né? O Allan Kardec viu alguns fenômenos e foi estudá-los cientificamente. Esse estudo da ciência, daqueles movimentos iniciais e depois das comunicações de espíritos, geraram um processo filosófico. Isso alterava a maneira de certos conjuntos sociais conviverem, tá? Tendo a possibilidade da comunicação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Eu só não sei qual é o mundo dos vivos e qual é o mundo dos mortos, a partir do princípio que nós somos espíritos na essência, estamos num estágio aqui na Terra. Então, há de se pensar onde nós estamos. Tá? Vejam, outra coisa importante, o Espiritismo é chamado de doutrina consoladora. O Espiritismo é uma doutrina cristã e consoladora. Jesus já chamava Deus de Pai. O Espiritismo continua isso, mostrando a justiça de Deus através dos processos reencarnatórios. Na minha opinião, a reencarnação é o perdão de Deus às nossas escolhas equivocadas, tá? E o esquecimento do passado dentro do processo reencarnatório, na minha opinião, é o amor de Deus por nós, tá? Porque teríamos muita dificuldade de lembrarmos o que fizermos no passado, partindo do pressuposto que no passado não poderíamos ser melhor do que hoje, tá? Então, nós não precisamos fazer regressão, nós não precisamos ver muita coisa. Eu quero saber como eu fui no passado, me vejo hoje. Coisa melhor do que hoje, eu não fui. Eu não estou dizendo para me ver fisicamente, porque o nosso corpo físico, ele traz problemas, tá? E problemas de variadas formas. Problemas físicos, problemas emocionais, que são ligados aos nossos neurônios, tá? Então, essas dificuldades físicas que temos é para servir o espírito. O nosso corpo se acostuma com a chuva, com o vento, com o sol, com todas as coisas materiais, em favor de quê? Ou de quem? Em favor do espírito, tá? Nós estamos aqui um uniforme que se adapta a diversas condições para que nós, espíritos, tenhamos condições de estar vivendo nessa escola. Vejam, se eu arrumo um professor particular para o meu filho, e meu filho tem aula todos os dias de um professor particular, tá? Veja, ele vai aprender muito mais devagar
do que um aluno que está na escola convivendo com os outros, e ele vai aprender a opinião de uma pessoa. Tá? Então, nós humanos, que já somos espertos, construímos escolas, onde as crianças interagem, aprendem a vida social e aprendem as matérias necessárias para que possam trabalhar em favor da sociedade, em favor da comunidade onde vive. O mesmo acontece conosco. Nós temos a nossa evolução no mundo espiritual, mas como um professor particular. Tá? Ela é mais lenta. Aqui, nós nos socializamos, nós aprendemos na convivência com o outro como é que faz. Esse uniforme que estamos vestindo é o que nos dá condições de estarmos aqui e treinarmos espiritualmente o nosso amor. Tá? Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Né? Um senhor saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, ele encontrou trabalhadores na hora primeira. A hora primeira deve corresponder à nossa hora aproximadamente 6, 7 horas da manhã. E ele saiu assalariando trabalhadores e combinou com eles um denário pelo dia de trabalho. Agora vejam, um denário não é R$1. Um denário não é um euro. Um denário não é $1. Um denário é o pagamento de um dia de trabalho. O nome já diz, um denário. Tá? Eu posso combinar com alguém R$100 e isso é um denário. É o pagamento do dia de trabalho. Então ele combinou com as pessoas, com aqueles trabalhadores, um denário. Depois ele saiu na hora terceira, viu trabalhadores que estavam sem fazer nada na praça, depois nós vamos falar da praça, tá? E assalariou esses também, disse, ide vós também a minha vinha, mas não combinou com eles o salário, tá? Aí ele saiu a hora sexta, a hora nona, tá? Eu até marquei aqui, a hora sexta, ela corresponde mais ou menos das 11 horas da manhã ao meio-dia, tá? E depois, a hora nona corresponde aproximadamente das 14 às 15 horas, 2 ou 3 da tarde. E ele saiu na hora sexta, na hora nona e fez o nono, o mesmo. Aí saindo da 1ª hora, a 1ª hora corresponde mais ou menos entre 5 e 6 horas da tarde. Como na época o calendário não contava a noite, contava um dia, tá? Então, a última hora de trabalho, a hora que se saía do trabalho, era às 6 da tarde, ou às 18 horas no nosso horário. Então, saiu também esse senhor da vinha a assalariar mais trabalhadores, e ele viu que na praça estavam outros desocupados, que estavam sem fazer nada. E ele pergunta, escuta, mas por que vocês estão aí na praça até agora? E eles respondem, porque ninguém nos assalariou, tá? Aí todos vão trabalhar. Chegando no final do trabalho, o senhor da vinha chama aquele que é encarregado para pagar o salário deles. E pediu que pagasse primeiro os que chegaram da 1ª hora, que trabalharam 1 hora, e depois os demais. Então, aqueles que entraram na 1ª hora receberam um denário. Aí os que vieram depois acharam que iriam receber mais. E quando receberam somente um denário, eles ficaram contrariados com isso e resmungaram, né? Como é que pode? Aquele trabalhou só 1 hora e ganhou um denário, e nós que suportamos o calor do sol, todo o trabalho, estamos ganhando também um denário. E o senhor da vinha disse, eu não vos devo nada. Não foi combinado um denário? Foi. Eu estou pagando o que é teu. Recebe e vai. Tá? Aí ele fala assim, os seus olhos são maus porque eu sou bom, né? E aí que ele coloca, que são muitos, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, e que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vejam,
uma parábola que parece uma injustiça enorme, não parece? 1 hora de trabalho, uma pessoa, e ganha o que o outro ganhou. Então, para estudarmos essa parábola, nós vamos estudar uma passagem do Pedro, né, na carta de Pedro, que ele diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Nós vamos nos basear nessa passagem, o amor cobre uma multidão de pecados, para entrarmos mais a fundo nessa parábola. Então vejam, o Senhor sai de madrugada a assalariar. O Senhor não está parado dentro de casa esperando os trabalhadores. Esse Senhor, que nós poderíamos colocar, eu colocaria como Deus, da maneira que eu entendo, tá? Ele sai a assalariar, ou através dos bons espíritos, ou através mesmo de Jesus. Então ele encontra trabalhadores na primeira hora, aqueles que já estão preparados para o trabalho, já estavam lá na praça, aguardando o trabalho. E se nós formos ver, cidades pequenas ainda hoje, e mais um pouco para trás, tinha-se as praças aonde ficavam os trabalhadores esperando que alguém os chamasse para trabalhar, onde tinham os carroceiros esperando para levar uma carga. Isso não é só lá naquele tempo da Judéia antiga, não. Isso aconteceu até há pouco tempo atrás em muitas cidades do interior, tá, que acontecia exatamente a mesma coisa. Então é isso, ele vai à praça lá, encontra os trabalhadores e os leva. Vejam, esses trabalhadores que receberam o mesmo salário do outro, eles estavam aparentemente preparados para o trabalho. Agora, eles foram contratados na primeira hora do dia. Tá? Então, naquela época, a mulher mal podia falar, quanto mais trabalhar. Então, o que acontece? O homem tinha que suprir as necessidades da casa. Então, aqueles que estavam na praça não estavam lá esperando o tempo passar. Eles estavam lá para trabalhar, para assegurar a comida, a roupa, o sustento da casa dele, tá? Aí vejam, ele já é contratado logo ao amanhecer. Então ele já está tranquilo, ele já está calmo, ele já tem o salário daquele dia combinado. Ele não está ansioso mais pelo que deve levar para casa ou não. Ele está tranquilo, já tem o trabalho, já tem o salário, sabe que vai voltar para casa com o alimento, com as vestes, e isso deixa a sua consciência tranquila. Nós não temos um ditado que o trabalho enobrece o homem? E enobrece principalmente a sua própria consciência quando ele vê o seu dever cumprido. Aí, o senhor da vinha sai à terceira hora, tá? Buscar assalariados. Mas quando ele vê, vejam, só um adendo aqui, eu estou falando a parábola mais rápido, eu não estou dizendo da maneira literal da parábola, tá? Se vocês quiserem depois olhar literalmente a parábola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo ou do Novo Testamento, que faz parte da Bíblia. Que os espíritos assustam tanto. Ai, Bíblia, não é um nome que se fala quase no Espiritismo, a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo foi tirado do Novo Testamento, que faz parte da Bíblia. Muitas religiões aqui no mundo material ainda levam o próprio Velho Testamento a ferro e fogo. Tá? Então, a Bíblia não é nada mais do que um livro de estudos. Tá? Nada mais do que isso. Não é porque um usa a Bíblia em demasia e o outro não, que estão errados. Para mim, particularmente, a Bíblia é um livro de pesquisa como qualquer outro livro. Eu tenho por hábito ver o que está do Novo Testamento no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem outras situações que estão no Novo Testamento que não estão cuidadas diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós também não temos que ter preconceito com quem anda com Bíblia, não. Tá? Porque é um livro de pesquisa. Para mim, o Velho Testamento é um pouco mais alegórico, umas figuras assim mais complicadas, um processo de culpa,
né, muito forte, se dominava o povo pelo medo e pela culpa. Infelizmente, nós cristãos, nós do mundo ocidental, trouxemos do judaísmo essa herança negativa, a culpa e o medo. Tá? As religiões ainda colocam a culpa e o medo muito em nome do inferno, né? Se você não fizer a coisa certa, você vai para o inferno. Agora vejam, se você fizer a coisa certa, você vai para o céu. Na introdução do Livro dos Espíritos tem um lance muito bacana, tá? Uma mãe muito legal, muito boa, um anjo de pessoa, tem um filho que é uma doideira, tá? É um bandido, só traz problemas. Aí, ao desencarnar, ou ao morrer, como estava escrito, ela vai para o céu, tá? E o filho todo atrapalhado, ao desencarnar, vai para o inferno. Só que aqui na vida encarnada, a mãe amava esse filho de paixão, apesar das doideiras dele. Agora vejam, ela vai para o céu, que é onde nós teríamos a felicidade, não é isso? E o filho muito amado vai para o inferno, onde teria o sofrimento. Tá? Agora, que felicidade essa mãe teria no céu se ela ama o seu filho e o vê no inferno? Para o resto da vida, para o resto da eternidade. Então, é totalmente incoerente, é só uma questão de pensar um pouco. Tá? Nós vamos estar no céu quando o nosso amor, o amor que damos, ele também está de acordo com determinadas coisas que queremos, tá? Tanto é que para melhorarmos, nós precisamos querer. Ninguém nos melhora, nem religião, nem pessoas, nem nada. Ou nós queremos, ou nós não queremos. Acontece como uma historinha que o pai, desencarnado já há tempo, estava numa esfera muito evoluída e o filho estava no umbral. Olha, o umbral, o inferno dos espíritas. E o umbral não é nada disso. O umbral é só um estado de espírito. Se eu estou jogado na minha cama depressivo lá, eu estou no umbral. Fisicamente, nós estamos nas zonas umbralinas, mas o umbral é uma coisa simples, é sofrimento, até que eu queira o melhor. Tá? É como, por exemplo, a doença da diabetes. Né? É uma doença que regra. Tá? Eu não posso comer o doce e adoro aquele pudim que está na minha frente agora. Mas se eu me regrar, eu posso comer muitas e muitas outras coisas gostosas e não ter problemas com a diabetes. Escolha. Eu sou feliz por escolha. Eu sofro por escolha. Tá? Ninguém me faz infeliz e ninguém me faz feliz, a não ser eu pelas minhas opções. E eu estando maduro nas minhas opções, nas minhas escolhas, outras pessoas podem caminhar comigo o caminho nosso, tá? E podermos ir adiante. Cada um tem o seu caminho. Se nós formos pensar em psicologia e filosofia, a gente sempre fala, o conjunto é maior que a soma das partes. Olha que interessante. Se eu pegar uma parte 1 mais uma parte 1, dá 2, não é isso? Em psicologia, em filosofia, em amor, isso não dá só 2, tá? Porque aqueles dois vibrando juntos não é matemático, exato. Podem conseguir coisas muito maior, tá? Então, esses dois vibrando juntos significa ser marido e mulher, não, tá? Uma sociedade como essa, o centro espírita ou uma igreja, várias pessoas vibrando junto, trabalhando junto em favor da causa, a coisa anda. 1 mais 1 aí não dá 2. Dá um trabalho que dá resultado. Olhem o prédio, olhem o conforto que procura se dar às pessoas que estão aqui. Então mostra que um trabalho, tá, na soma de pessoas, ele é muito maior do que isso. Porque ele rende outras coisas. Tá? Então, o senhor da vinha saiu também na hora sexta. E aí, ele viu pessoas que estavam na praça, ele usa o termo sem fazer nada. Tá? Esse sem fazer nada é perigoso pelo nosso tipo de julgamento. Nós temos o costume de falar, fulano é vagabundo. Às vezes o cara trabalha que nem um desgraçado, ele fez uma coisa errada, pronto, fulano é vagabundo. Vagabundo parece um adjetivo negativo que nós usamos para todo mundo.
Qualquer discussão, o cara é um vagabundo. O juiz de futebol, então, além de todos, né, os louvores que ele recebe, o vagabundo sempre está no meio. Então é estranho isso, né? Por que eu vou chamar alguém de vagabundo? Porque é tão comum isso. Porque eu tenho medo de ser vagabundo, só isso. Eu tenho medo de estar na boca das pessoas como vagabundo. Tá? Então vejam. Aí ele saiu, viu os desocupados e chamou para a vinha, também sem combinar salário. Tá? Aí ele saiu à hora nona e fez o mesmo, exatamente o mesmo. Eles estavam na praça, o senhor pergunta por que ainda estão aí, porque nós ainda não fomos assalariados. Mas vejam, os trabalhadores da primeira hora, então, já estão tranquilos, já estão com o salário garantido. Os da terceira hora, eles estavam altamente ansiosos, tá, pelo que poderiam receber e levar para casa até a terceira hora. E foram assalariados à terceira hora, ou seja, de lá até às 6 da tarde, eles estão tranquilos. Eles já têm o trabalho, têm o alimento e as vestes para levar para casa. Tá? Aí, à sexta hora, mesma coisa. Os trabalhadores que estavam sofrendo, que estavam com medo, que estavam ansiosos até a sexta hora, a partir da hora que foram assalariados, não importa o salário, pelo menos ia ter um pouco para poder levar para casa. O da nona hora, mesma coisa. E aí, o trabalhador da 1ª hora, faltava 1 hora. Imaginem a ansiedade desses trabalhadores. Faltava 1 hora para terminar o dia, eles não tinham salário, não tinham comida, não tinham vestes, não tinham nada para levar para casa. E eles, como disse naquela época que as mulheres não trabalhavam, ele sustentava sozinho a esposa e os filhos. Olhem o desespero que está uma pessoa dessa quando nada consegue até a 1ª hora. Quando está com medo de não trabalhar nem a última hora. Ele já está desesperançoso. Ele já está sofrendo demais. Ele já está depressivo. Ele já está achando que o mundo é uma porcaria. Tá? Aí vem o senhor da vinha e diz: o que vocês fazem aí desocupados? É que ninguém até agora nos assalariou. Então, ide vós para minha vinha também e vão trabalhar. Tá? Aí, todos trabalharam. Agora vejam, se nós formos medir pelo sofrimento, tá, e não pelo salário, nós vamos constatar que o trabalhador da 1ª hora sofreu muito, muito mais que o trabalhador da primeira. Tá? E se nós formos colocar o que disse Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados, significa o quê? Que o trabalhador da primeira hora, nós colocamos o trabalho como amor, tá? O trabalhador da primeira hora, ele já está acima de determinadas viciações, então ele já vive um pouco tranquilo. O trabalhador da terceira hora ainda não estava apto ao trabalho. E nós conhecemos bem a frase de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é isso? Então vejam, o trabalhador da terceira hora estava sofrendo mais que o da primeira, o da sexta mais que o da terceira, o da nona mais que o da sexta, e da 1ª hora mais que da nona, não é isso? Tá? Vamos ver, por exemplo, usando as drogas, por exemplo, que é um exemplo muito simples que está aí na nossa cara, tá? Que, aliás, precisa parar de merecer o nosso julgamento severo. São pessoas doentes, e nós os julgamos de uma maneira severa e os isolamos da sociedade, quando é a sociedade que teria o dever de ter as pessoas ao nosso lado, se eles quiserem. Tá? Se eles não quiserem, eles vão ficar à margem da sociedade, então não poderiam estar participando da sociedade, pelo menos no sentido ético da nossa sociedade. Agora, ele não é um problema só da família dele, tá? Ele é um problema da sociedade. Vejam,
Nós não damos valor aos idosos, mas esquecemos que o mundo que vivemos hoje, tá, foi herança deles. Nós recebemos o mundo dos idosos da maneira que eles poderiam fazer. E agora nós estamos tentando nos virar que nem os malucos, tá, para deixar o mundo melhor para os nossos jovens, e aí é uma loucura. Porque com essa tecnologia toda que vem avançando de um dia para o outro, eu não faço nem ideia de que mundo melhor eu posso deixar para ele. Tá? A única coisa que nós podemos fazer é passar a ideia do amor, da paz, da convivência recíproca, tá? Para que isso possa acontecer independente da tecnologia. Porque hoje se bate muito papo virtualmente e pouco papo pessoalmente. Tá? E outra coisa, nós vivemos um momento complicado também. Eu ouvi numa palestra, não sei quem foi que falou, que a partir do ponto que o sexo ficou fácil, o amor ficou difícil. Tá? Então nós tínhamos que entender que o sexo é uma fração do amor. Nós temos os instintos todos, né? O paladar, o tato e tal. O sexo é o nosso instinto primitivo. É o instinto que faz com que o mundo continue com pessoas. Tá? E olha que coisa interessante. Deus é tão matemático, tão preciso nas suas coisas, que deu prazer ao sexo. Imaginem o sexo sem prazer. Não tinha uma alma viva na face da Terra. Não é isso? Então vejam, o sexo não é ruim em si, pelo contrário. Ele tem prazer, ele procria. O sexo é força da alma, o sexo vem da alma e não do corpo. Mas o que nós fazemos do sexo é da nossa cabeça. E com isso, tanto quanto as outras coisas, ele pode nos trazer bem-estar ou mal-estar. Então lá na vinha chegou na hora de pagar, né? E tá lá, ainda ele fala que ao cair da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios. Olha que interessante. Se a vinha for os universos entrelaçados, se o Senhor da vinha for Deus, como eu estou tentando colocar aqui, e o Deus não precisa ser do jeito que eu imagino. Cada um concebe o Deus à sua forma e tem que ter todo o respeito por isso. Tá? Então vejam, quem seria, tá, o cuidador dos seus negócios? Na minha opinião particular, Álvaro, Jesus. Tá? Porque Jesus veio fazer o pagamento do salário. Ele veio trazer a parte boa do trabalho. Ele veio fazer a parte da felicidade. Como? Fazer aos outros aquilo que vocês gostariam que os outros lhe fizessem. Não é ao contrário. Não é, eu não faço para os outros aquilo que eu não gostaria que os outros lhe fizessem. Vocês me desculpem a franqueza, isso é omissão. Se alguém está usando essa frase para justificar o que não faz, isso é omissão. A pessoa não está participando do crescimento social, do crescimento espiritual do conjunto. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem é ação. Vocês não viram que o senhor da vinha saiu de madrugada a salariar? Ele acordou primeiro. Ele teve o ímpeto de sair. Tá? Ele não ficou esperando. É por isso que fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem é a maior ação do ser humano. Porque ela engloba compaixão, amor, cuidado, compromisso, comprometimento, como já disse. E ele implica, e fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem, implica em tentar trazer os relacionamentos familiares, do trabalho, sociais, seja lá onde for, trazer esse relacionamento na base do amor. Porque se eu quero que o outro me dê amor, tá, eu preciso antes dar. Os trabalhadores da última hora, que os trabalhadores não vão receber o salário só no final do dia, só depois que trabalharam, o amor é a mesma coisa. Eu recebo o amor do outro na medida do amor que eu dou. Tá? Então a condição do amor é minha. Ah, mas eu não sei amar nem a mim mesmo. Se vira. Treina, como diz o Facundo Cabral, ame. Ame tanto até que tu te tornes o ser amado.
Eu não sei me amar, treino o amor com o outro. Ah, mas eu não sei treinar amor. Comece pela atenção, pelo carinho. Comece a pensar no outro como um ser tão bom quanto nós. E somos bons, somos destinados à felicidade. Se queremos felicidade, temos que proporcionar felicidade. A grande felicidade que o ser humano pode ter é botar a cabeça no travesseiro. Meu Deus, obrigado. O dia foi produtivo, deu tudo certo. Eu agi com a maneira que eu esperava de mim. Eu tive a ação que eu esperava de mim. Eu não sou perfeito, mas trabalhei com o amor que posso. Eu não consigo sentir o amor de Jesus. Então não trabalho com o amor dele. Eu trabalho com o amor que tenho e com o que posso trabalhar. Eu estava comentando com a minha tia ali. O nosso trabalho é de formiguinha. Eu não posso me comparar ao Divaldo Pereira Franco e querer estar aqui na frente. Tá? Não há o menor elo de comparação. O Divaldo está fazendo o trabalho dele no 17º andar. Eu estou no térreo ou no estacionamento. Mas o importante é que nós façamos o nosso trabalho. Tá? E outra coisa importante que vocês pensaram no trabalho, na boa vontade, vocês estão aqui hoje, não estão? Alguém veio empurrado? Se alguém veio empurrado para cá, me levanta a mão. Alguém veio puxado? Também não. Nós somos, então, vencedores por estarmos aqui. Mesmo que estejamos procurando um alento para as nossas dores, significa que todas as dores, todas as dificuldades que tivemos no passado, nós vencemos. E se estamos com alguma dor hoje, com alguma dificuldade, vamos ficar tranquilos, vamos treinar o amor, que nós só vamos vencer mais uma vez. Nós somos criados seres vencedores e não perdedores. Basta engatar uma quinta, acreditar nisso, acreditar no bem, acreditar que o amor existe, tá? Porque na televisão passa crime, passa não sei o quê, mas aquele cara que mora em São Paulo, por exemplo, acorda às 4 da manhã, pega o trem, pega o ônibus, pega o metrô, chega no trabalho às 8, trabalha até às 6, pega o metrô, pega o ônibus, pega o trem, chega em casa às 10, mal dá tempo de tomar um banho, jantar, dar um beijo nas crianças, já tem que dormir para acordar às 4. E esse homem não se cansa do que faz. Ele tem a responsabilidade naquilo que faz. Esse homem é um anjo. Seja ele rude ou inteligente, ele é um anjo. É um espírito extremamente bom. Tá? Agora vejam, tem mais pessoas assim ou mais aquelas que aparecem na televisão? Porque essas pessoas são incógnitas, perdidas da multidão. Tá? E eu quero fazer parte dessa multidão. Entendeu? Aí é que está o lance. O mal, ele é explosivo, aquela coisa, pega quem está em volta, um negócio doido. O bem é tão calmo, o bem é tão tranquilo, que se for dar uma notícia boa na televisão, a gente desliga. Tem nem graça. Certo? Do jeito que a gente gosta de um drama, né? É o caso da novela, por exemplo, que eu sempre falo. A novela, se botar o ator bonzinho, a novela não dá ibope. Tem que ter um ruim, tá? Para tentar fazer mal pro bonzinho se vingar no final, que aí a novela vira. Né? Aí o último capítulo é uma beleza. A gente larga tudo, porque o bonzinho vai vencer. Como? Se vingando do ruinzinho. Tá? E depois uma outra coisa interessante, né? O ruinzinho passa 499 capítulos se dando bem. E o bonzinho se dá bem no último. Eu estou mais pro ruinzinho. Tá? E ainda ninguém fala. Aparentemente a novela termina e vão ser felizes para sempre. O que também é um erro. Vão ter dificuldades e nas dificuldades não vão estar tão felizes. Né? Então vejam, a vingança passa pela nossa cabeça, pelo menos pela minha. Eu acredito que muitos de nós do mundo cristão vivemos a lei de Talião ainda. E dizemos que é amor, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Tá? Lei de ação e reação. O cara me cata pro colarinho, eu cato ele também. Entendeu? Não tem nada a ver. A lei de ação e reação é minha, particular de cada um. É pessoal e intransferível. Bom, o senhor da vinha, então, pagando todo mundo, deu àquele primeiro um denário. Certo? Vejam, em tese, ele trabalhou um tempo menor. Mas ele ficou
um tempo de sofrimento antes da segurança muito maior. Tá? Então vejam, aquela pessoa que já nasce boa, está tranquila. Agora, a maioria de nós, como eu, que tem que ficar brigando que nem um doido, até para entender o que é o bem, que eu nem entendo direito o que é isso, tá? Eu posso ser o trabalhador da última hora, eu posso ser da terceira, eu posso ser da sexta. Quanto mais eu me deixar levar por um lado negativo que me faça mal, mais tarde eu vou estar assalariado, eu não estou pronto para o trabalho. Então o sofrimento está me pegando mais do que o cara da primeira hora. Tá? Então, assim, se o amor cobre uma multidão de pecados, e hoje, no estágio que eu estou, vamos supor que dá 1/10 hora, eu não faço mais nada do que eu fiz nas 11 horas anteriores, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente. O amor cobre uma multidão de pecados, não é para chegar lá, eu te perdoo. Não é nada disso, é meu particular. O amor cobre uma multidão de pecados quando eu mudo a minha vida e não cometo mais as mesmas atitudes anteriores. O que é o amor? É um passo a mais na minha vida. É um passo para cima. Tá? E quando eu dou esse passo para cima, o resto ficou para baixo. O amor cobre uma multidão de pecados. No amor maior que eu me transformo, deixa aquela maneira de ser para trás, mesmo que eu achasse que fosse amor. A evolução é interessante nisso. Uma vez eu estava comendo uma pizza com meu filho, ele já tem 28 anos, minha filha 26. Eu falei um negócio para ele, falei, pai, que doideira. Quando eu tinha 15, você falou tudo diferente. Eu falei, filho, já passou quase 20 anos, eu já mudei umas 500 vezes de opinião. Entendeu? Palavra de rei, volta atrás. Eu estou aprendendo tudo novo agora, tá? Até acho que eu tenho que aprender com os meus filhos, porque eu não sei nem como mexe no computador direito. O tipo de vida que eles levam hoje, ou nós, os pais, entramos no mundo dele, ou nós estamos isolados. Porque o mundo deles é o mundo que está correndo. Bom, então vejam. Só que aí acontece uma coisa. Os espíritas dizem, nós somos os trabalhadores da última hora, como se isso fosse um privilégio. Entendeu? O trabalhador da última hora sofreu mais que os outros e tem que trabalhar que nem um doido agora, tá? Para conseguir fazer jus ao denário também. Entendeu? Porque a hora que eu encontro o amor, depois de tudo aquilo lá, eu vou viver com mais intensidade. Entendeu? Então o trabalho é maior. O trabalho do bem é maior. Não vale muito a pena ser o trabalhador da última hora, não. Isso que corre entre nós, espíritas, que parece uma coisa tão grande, não é exatamente assim, na minha opinião. Aí os outros trabalhadores se escandalizaram com isso. Como é que eles podem, num trabalho mesmo que a gente? Isso aí é o pseudo bom. Tá? É o pseudo evoluído. É aquela pessoa que se mostra aos outros muito boazinha, mas o amor é de fachada. Tem um pouco amor nela, mas o resto do amor é de fachada. E isso acontece na casa espírita, isso acontece nas igrejas. Pega nós, os trabalhadores que estão há mais tempo no centro, de repente vê um rapazinho aí a 1000 por hora. Ele vem que nem um doido. De repente ele começa a aparecer, ele começa a crescer, ele trabalha mais que todo mundo. Aí nós mais velhos ficamos, qual é a dele? Você está querendo aparecer? Faz 500 anos que eu estou aqui no centro, e esse cara já vai fazer? Trabalhadores da última hora. Tá? Então, aquele da primeira hora precisa sentir o amor de verdade. No banco, quando eu trabalhava no banco, nós tínhamos um cafezinho. Tinha um horário de café, 15 minutos às 4 da tarde, das 4 às 4h15. Só que o banco fechava às 3. A hora que saía o último cliente, estava todo, nem cabia ali no lugar. Estava todo mundo tomando um cafezinho. Aquela hora era a hora de trabalho. Eu estava lá tomando um cafezinho também. Aquela hora era a hora de trabalho, não era a hora de cafezinho. Será que o trabalhador da última hora tem tempo para o cafezinho? Será que o trabalhador da última hora pode ficar pensando, eu tenho o dia inteiro mesmo, depois eu faço? Não dá, não dá, tá? Então vejam, quando eles recebem o salário, o amor mudou. Mas os que estavam antes, com aquele pseudo-amor, estavam tranquilos, num platô, que não precisavam crescer mais, quando viram aqueles que de repente cresceram, ficaram escandalizados. Por quê? Porque eles não conseguiam fazer o que o novato conseguia, o que o trabalhador da última hora conseguia, por causa da pegada. Certo?
Então, aquele pseudo-amor, aquele amor mostrado para fora, que é fácil. Tá? Eu posso aqui falar para vocês que eu estou assim com Jesus, eu estou ali na mesinha da secretaria, ali com ele, despachando, tá? E isso só foi uma mentira. Tá? Eu posso me mostrar a pessoa mais linda do mundo. Aí chego em casa, hoje eu não sou mais casado, eu podia chegar em casa, pegar a mulher e esgoelar, né? E isso, infelizmente, acontece muito. Nós somos mais rígidos, mais bravos dentro de casa do que fora, né? Infelizmente, ainda é assim. Mas vejam, receberam o salário todos eles. E aí, o senhor da vinha disse que, porque eu sou bom, os seus olhos são maus? Quer dizer, como eu falei do drogado, a gente pega um drogado que hoje está jogado na rua, um dia ele é o reitor de uma faculdade, a gente não vai falar do reitor, vai falar do drogado, está vendo? Esse cara estava lá, deve ter feito alguma safadeza para chegar onde chegou. Certo? Nós não damos valor para a pessoa que se reforma. Independente da droga, pega o depressivo, pega aquele que é carrancudo, orgulhoso demais, se reformou, o amor cobriu aquela multidão de pecados, há felicidade, porque há trabalho ao próximo. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Duas maneiras de ver isso, tá? Porque de repente o trabalhador da última hora, ele vem com uma pegada tão forte que ele acaba se destacando mais, sendo o primeiro, em detrimento do último. Mas se o último estiver treinando o amor junto, mesmo que mais devagar, não vai ser em detrimento dele. Todos vão chegar a um denário, independente da hora de trabalho. Vão chegar a um denário porque conseguiram aquele estágio de receber o seu salário. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos nós estamos sendo chamados para o amor. Mas não é aquele amor angelical, aquela coisa não. É o amor de convivência. É o amor de crescimento mútuo. É amor da gente tentar ser bacana. É o amor de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem. O trabalho de formiguinha que nós falamos. A conscientização pequena. Todos somos chamados. Mas poucos são os escolhidos. Poucos. Se nós ficarmos aqui picando o cartão, lustrando o banquinho, nós vamos ser aqueles que não são escolhidos. O espírita, por toda a motivação que ele tem, tá? Do encontro no centro, de todo o estudo que o Espiritismo gera, era, em tese, para que nós saíssemos em busca do amor, dando amor para conhecer. Tá? Agora, é o que eu falei, se a gente ficar picando o cartão, ilustrando o banquinho, infelizmente nós não vamos estar entre os escolhidos. Para terminar, então, que já passei bem da hora, eu vou fazer um texto aqui do Chico Xavier que eu acho muito bacana. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentara te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através de sacerdotes, pastores e oradores, também não encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, descri. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho eu vi nascer o amor, com amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei. Que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Boa noite a todos.